Ah, agora sim. Aê, voltou. Voltei. Ah, Viu? bom. Tranquilo. Ah, peraí. Tá. Vamos lá para Aí agora gravar. você. Isso, agora sim. Ah, agora sim. Já tá gravando, será? Ah, tá. Ah, Já tá. sim, amore. Oba, tá bom. Bom, iniciamos nossa aula nesse momento, esse 14. Bem-vindas, meninas. Quem tá aqui? Valéria. Quem mais que eu não dei oi? Val. Quem mais que eu não dei oi? Fabi, minha amiga querida. Sheila tá aqui. Luísa, Belle. Bem-vindas, meninas. Tati. Tati já tá aqui, né? Tati já faz tempo. Vamos lá, meninas. Eu pedi para quem tem o teste, quem tá chegando agora, para colocar aqui do lado no. Ah, bom, para mim, como eu saí e entrei, vocês vão ter que colocar tudo de novo, porque Não tô apagou tudo. escutando. Não tá escutando? Ninguém tá escutando? Estamos. Eu Ah, estou. tá. Lana, deve ser alguma configuração sua aí. Tá todo mundo escutando, né, meninas? Tá. Sim, sim. Deve ser alguma configuração da Lana. Melhorou? Lana? Então vocês coloquem aqui maior e menor, tá bom? Não precisa colocar pontuação, mas coloca maior e menor, só para a gente dar uma olhada. Meninas, bem-vindas então. Eu fiz a proposta desse aulão de hoje para a gente dar uma olhada, para compreender um pouquinho o que é, né, essa dinâmica do teste das deusas. É tão potente, né, esse teste, que ele está dentro do livro A Deusa Interior, do Roger Walger e da Jennifer Walger. Quem está aqui e não assistiu ao aulão, esse livro é o livro pioneiro, então, para quem quer compreender arquétipos femininos, né, dentro dessa linguagem junguiana, para mim é o melhor livro para se aprofundar. O livro mais didático é o As Deusas e a Mulher, da doutora Jean Shinoda Bowling. Para quem quer uma coisa mais didática, mas o livro do Roger e da Jennifer, ele é mais profundo, assim. A única coisa que esse livro não tem é a deusa Hestia. Ele conta com 6 arquétipos e eles não põe a Hestia, eu não sei porquê, eu gostaria muito de perguntar, mas a Hestia para a gente é um arquétipo extremamente importante, fundamental nessa era moderna para todas nós, né? Que é o arquétipo da chama sagrada, né? Daquela força em nós que nos ajuda a nos centrarmos, né? A entrar em meditação, seja do jeito que for, né? Não precisa ser a meditação tradicional, mas qualquer nível de meditação, né? E centramento e organização do lar, seja do lar organização física ou organização mental, espiritual, emocional. Né? Então, é importante saber, dentro dessa dinâmica do teste das deusas, que dentro de uma cultura patriarcal, né, o feminino, que era a grande mãe, né, que é a grande mãe, ele é um feminino inteiro. E se a gente for lá atrás, nas deusas muito antigas, né, deusas da Babilônia, mesmo no Egito, enfim, né, bem lá atrás mesmo, né, antes de 3.000 anos, né, antes de entrar a era do patriarcado mesmo, as deusas eram inteiras. Então, Isis tem várias facetas, né? A deusa Isis tem várias facetas. Inanna tem várias facetas. Inclusive, a Inanna, ela é o arquétipo, ela é a deusa muito antes da história de Perséfone e Deméter lá na Grécia. Né? Ela é a deusa que desce os sete degraus, os 7 portais, para haver um encontro verdadeiro de morte e transformação de si mesma, né? É uma história muito bonita, né? Existe um livro de uma psicóloga sobre isso, enfim, é muito bonita essa história, né? Dessa transformação
voluntária. Então, lá na antiguidade existia esse mito da transformação voluntária feminina, né? A gente não precisa ser raptada como lá no mito da Grécia, mas a gente realmente escolhia fazer esse sacro ofício. Sacrifício vem da palavra sacro ofício, ofício sagrado, trabalho sagrado, né? Então, à medida que ela desce os sete degraus, ela vai retirando suas vestes, né? Ela é toda adornada em Nani, ela chega nua, né? No submundo, vamos dizer assim, para fazer a verdadeira transformação. Então, tem um conteúdo simbólico muito grande. Então, lá na antiguidade, a deusa era inteira. Só que quando entra a era patriarcal, esse feminino começou a ficar fragmentado, né? O patriarcado começou a fragmentar, compartimentalizar o feminino, né? Por quê? Porque, na verdade, quanto mais compartimentado, departamentalizado o feminino, mais enfraquecido o feminino fica, né? Então, o importante saber disso tudo é que todas as 7, na verdade, elas são a integração da grande mãe. Então, vamos dizer que tem um círculo da grande mãe aqui, né? E todas essas deusas, elas estão dentro. Então, muita gente me pergunta assim, ai, Paty, mas essas deusas, elas são... O que acontece? A gente nasce assim? Então, o próprio Roger fala que existe, sim, uma predisposição genética para essas deusas que nos regem, para essas regentes, como se elas nos acompanhassem na vida, assim. E também uma questão das experiências da nossa vida, principalmente no nível da nossa educação, né? Dentro da nossa casa. Então, isso vai reforçando ou não uma deusa dentro de nós. Deixa eu só desligar aqui, só um minuto, gente. Não posso. Queria desligar o. Vou desligar, pronto. O WhatsApp que fica tocando. Então, o importante saber é que nós temos todas elas dentro de nós, né? E devemos cultivar todas elas. Senão, o nosso feminino ele fica meio capenga. Ele fica tendendo a ficar desestruturado, né? Então, o que é mais potente, né? Por que eu acredito tanto nos círculos femininos? Porque eu acredito piamente que é através da outra mulher, que a gente resgata as deusas que ficaram suprimidas em nós. Quer dizer, o que é deusa suprimida? Aquela deusa que eu não tenho, aquela faceta feminina que eu não tenho tanta intimidade, ou que não me foi permitido acessar. Por exemplo, se você nasce numa casa onde a linhagem feminina sua é muito conservadora, vamos dizer assim, né? É uma linhagem mais de mulheres né? De mulheres que prezam o casamento acima de tudo, uma linhagem mais conservadora. Pode ser que você tenha vivenciado, você não tenha conseguido vivenciar Afrodite na sua vida, por exemplo, né? Uma espontaneidade com o seu corpo, uma espontaneidade com a sua sexualidade. Então, muitas mulheres me relatam no consultório o quanto foi difícil essa relação com suas mães, porque talvez tenham vindo de mães mais conservadoras, de avós, enfim, aquela linhagem que não conheceu o poder de Afrodite, né? Porque o poder de Afrodite é um poder transformador, é o químico do feminino, né? Ela traz essa dança para todas nós, né? Quer dizer, como é que a gente consegue dançar, não no nível só físico, mas como é que a gente consegue dançar com esse feminino dentro de nós? Hoje eu postei uma foto, quem viu, não sei quem viu lá no Mulheres Despertas, uma foto minha, onde uma amiga fez um ensaio meu do feminino, exatamente com as deusas, era um ensaio sobre as deusas. E a gente não sabia nada, assim, ela é fotógrafa, ela sabe fotografar, e eu falei, eu vou pegar um monte de roupa minha num baú, coloquei tudo num baú, fui para o salão que tinha na minha casa, coloquei, distribuí, e eu queria vivenciar todas as facetas do meu feminino, era isso que eu queria naquele dia. E ela, enquanto eu me vestia, ela ia fotografando. E depois a gente começou a reparar várias facetas do meu feminino, enquanto eu me vestia, enquanto eu dançava, eu gesticulava, né? Vieram facetas muito... como eu posso dizer isso? Muito Kali também, que é aquela deusa também
mais agressiva, aquela deusa que também tem uma atuação mais agressiva no mundo, e vieram deusas muito femininas, né? Tipo Afrodite, veio Artemis, uma deusa mais focada nas questões da natureza, vieram várias, não só do panteão grego, de todos os panteões. E hoje eu senti essa necessidade de fazer uma conexão com essa foto, que é uma foto muito Afrodite que eu tenho, sabe? Uma foto que mostra exatamente até as minhas articulações aqui das fotos, do jeito que ela pegou a foto. E eu estava me sentindo meio distanciada dessa força de Afrodite, né? Até porque a gente não está podendo viver muito ela nesse confinamento, né? Ela tá meio suprimida, assim, tá bem difícil de viver Afrodite dentro de tudo, né? Dentro desse confinamento, com tanta coisa que a gente precisa fazer dentro da própria casa. A gente está procurando viver mais Hestia, eu acredito. Depois eu quero ouvir vocês, né? E aí, então, foi uma forma de eu chegar mais perto dessa minha Afrodite, dessa potência. Porque a Afrodite tem muito a ver com essa potência do corpo. E o meu corpo, assim, estava sentindo um desligamento dele. Então, é muito importante que a gente veja a nossa roda dessa maneira, né? Integrativo. Nossa, tem alguém que não... Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, então, alguém falando aqui, né, Cris da foto, né? Bom, meninas, eu vou pegar aqui... Eu vou começar a pegar algumas que vocês estão me mandando para a gente começar a falar um pouquinho. Eu quero contar uma história muito elucidativa, um caso clínico que eu tenho, para vocês entenderem a dinâmica das deusas, como é que ela funciona, tá? Olha, eu pedi permissão até para ela, é um caso clínico e tal, e eu pedi permissão, claro, não vou falar, obviamente, revelar a identidade, mas vou contar a história dela, que tem várias deusas inseridas na história dela. Uma mulher, mais ou menos uns 33 anos, ela tinha um trabalho, tem ainda, mas tinha mais veemente, um trabalho de veterinária, de homeopata veterinária, acupunturista veterinária, em Santos, e a agenda dela era super mega master lotada, uma pessoa assim muito dedicada e não tinha tempo quase para si, né? Então, mas ela fazia isso com muito prazer, muito prazer. Nessa ocasião, ela começou a namorar uma pessoa, um homem de São Paulo, então eles tinham que fazer essa coisa de todo fim de semana, né? Para o casal se ver, eles, um de cada vez precisava vir. Então, uma vez era ele, uma vez era ela que subia a serra ou descia a serra. E aí ela me conta no relato dela que ela começou a ficar muito cansada de fazer isso. Por mais que ela fosse apaixonada pelo namorado, então a gente tem dois arquétipos já aí, né? Sendo ativados. Atena, um foco bastante forte na carreira, e Afrodite, né, com essa questão do relacionamento amoroso. E ela conta que ela começou a ficar muito cansada e ela começou a perder interesse pelo relacionamento com o parceiro. E ela falava assim para mim, ai, Paty, na verdade, naquela época, se ele não tivesse insistido muito, acho que eu não tinha continuado, né? E ele insistiu e continuaram esse relacionamento. Ele ia muito mais que ela quase não ia, mas ele descia todo fim de semana. O que aconteceu foi que ele começou a pedir para ela trabalhar em São Paulo. Como uma boa Atena, qual vocês acham que foi a resposta dela? Vai, agora é a lição de casa. Pode abrir o microfone. O que você acha que uma Atena focada... Tá dando... Nossa, tá dando... Fala. Quem que abriu? Faz assim, ó. Quem que abriu? Quem que abriu o microfone para falar? Quem que foi? Alguém abriu, né, para falar? Eu não sei quem foi. Eu abri, mas eu não tinha falado. Acho que ela pensou assim, puxa, pensando no mercado de trabalho, vai ser uma...
Tá, Do eco? tá dando eco, Dani. Eu, a A gente não tá Ana. te ouvindo. Quem? A Ana tá dando eco. Escreve aqui, pode escrever, meninas, não tem problema. Quem quer falar que não tá dando Então, eco? eu tenho uma antena forte, eu achei uma estratégia inteligente dele. Ah, então, tá vendo, Mari? Mari, você tem uma tenona, né? Exato. Ele foi muito. Porque, enfim, São Paulo é um mercado melhor de trabalho, enfim. Estratégia boa, foi espertinho. Ele foi espertinho. Mas o que acontece quando você tem uma clientela já formada numa cidade e você tem que formar uma clientela na outra cidade do nada? Eu, inclusive, sou veterinário, apesar de eu não Deve trabalhar ter, não. com isso. Exato, exatamente. Não, com certeza, tem uma dificuldade, né? Mas eu acho que esse estímulo do trabalho para ela talvez seja um estímulo maior do que o relacionamento. Exatamente. Porque Então, São Paulo tem uma possibilidade de crescimento muito maior e tal. que ela já estava crescida, lembra? Ela estava lotada, ela não tinha nem mais horário para atender. Então, ela estava. Mas a consulta em São Paulo é muito mais cara, pode-se ganhar muito mais dinheiro em São Paulo, muito mais visibilidade É profissional. verdade, tem uma estratégia aí que poderia acontecer. Mas o fato é que ela não estava disposta a fazer isso, né? Ela não queria dar espaço e por causa da consolidação da carreira dela. É que eu tô mostrando isso porque vocês vão ver daqui a pouco o giro da roda dela que aconteceu. Tá bom, ela não quis, continuaram assim. Eis que o marido que não era ainda marido, o namorado dela recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos. E aí que a porca torce o rabo, né? Porque a hora que ele foi chamado para ir para os Estados Unidos, o que ele fez? Ele pediu ela em casamento. Ele foi ativar a era dela, que estava totalmente desativada. Ela imagina, se nem a Afrodite conseguiu superar o impulso, né, de deixar a carreira para poder fazer uma carreira em São Paulo para eles ficarem juntos. Quer dizer, teve que haver algo muito maior, né? Teve que haver uma ameaça de um distanciamento muito grande para a era dela poder ter sido ativada. Então, a era dela foi ativada, ela aceitou, porque na verdade agora não era mais um namoro, né? Eles iam se passar nitidamente por um casamento, né? Eles foram morar na mesma casa, porque estão casados, né? Hoje. E aí aconteceu. Nos Estados Unidos é tudo muito diferente para você para você formatar o seu trabalho lá, né? Tem uma burocracia, tem muito estudo e muito dinheiro que você tem que gastar para você criar, né, os seus diplomas, os seus cursos de certificação para você trabalhar lá. E ela ainda está no processo de criar isso. Então, ela conseguiu um trabalho dentro de um veterinário, mas que ela não pode, ela tem que toda vez que ela vai prescrever, ela precisa da autorização do veterinário lá para ela poder prescrever. Então, é um trabalho que está começando agora, ele está bem. Ela não ganha dinheiro suficiente nesse momento lá nos Estados Unidos, então olha outra mudança da roda dela. Ela tinha independência financeira total. Ou seja, a cena dela estava assim, super desenvolvida, independência financeira total. O que aconteceu? Ela foi para os Estados Unidos, um país novo, onde a carreira dela está iniciando, está bem pequenininha ainda, ela quase não tem o dinheiro dela própria, então é um marido que colabora, né, nesse momento com a questão das finanças. E nesse meio tempo, quando ela chega nos Estados Unidos, ela tinha deixado a mãe dela, né, e uma irmã aqui em Santos, e uma cachorra. Ela não conseguiu trazer a cachorra. Eu não lembro agora por que a cachorra não veio, né? A cachorra ficou com a mãe. E ela recebe a notícia que a cachorra havia falecido faz pouco tempo isso, né? E ela era muito apaixonada, era tipo filha mesmo e tal. E ela ficou muito mal. E o pai dela tinha morrido há muito pouco tempo também. Assim, gente, a história do pai dela, só um recorte aqui. O pai dela, que ela não via muito, há um tempo,
né? Chegou para ela e falou, filha, eu queria passar um dia, um fim de semana aí com você. O pai dela foi. Uma história muito bonita. Quebrou o carro dela, o pai veio com o carro, eles passaram o dia inteiro juntos, foi alguma coisa assim. À noite, assim, o pai faleceu na casa dela, praticamente nos braços dela. Impressionante essa história. Então, isso a gente já conta, já mostra pra gente algo de Perséfone também, né? Essa história é muito bonita porque todas as deusas ali, toda a roda das deusas dela ali. Então, Perséfone ali sendo ativada para ela lidar com a morte do pai, com essa perda, né? Com a perda desse masculino, lidando com todas as questões dela também, né? De infância, de relação com o pai, enfim, tudo isso. E logo depois veio a morte da cachorra, né? Então, ela começou a ativar a era dela lá. Essa cachorra vem a morrer. Ela ainda está fazendo um luto da cachorra nesse momento. Quando esse luto da cachorra começa a acontecer, ela me conta que do nada, entre aspas, né? É a primeira vez que ela começa a pensar em ser mãe. Olha a relação da Perséfone, da morte da cachorra, da morte do pai e da relação dela começando a ser ativada com Deméter. Olha o giro da roda dela que está acontecendo. De uma Atena, tem alguém, acho que com, eu não sei quem está, tem alguém com o microfone aberto? Porque está dando muito, vocês estão ouvindo? Está dando um pouco de chiado. Então, de uma Atena, de repente, ela passa a uma Deméter. É muito louco, porque isso, assim, é difícil de acontecer. Lógico que acontece na nossa roda, muitas vezes. Mas esse caminho eu achei muito bonito. O como a Deméter dela é ativada depois desse giro da roda. E agora ela quer ser mãe, e me contou na semana passada que isso vem ficando cada vez mais forte, que ela já foi falar com o marido, que eles já estão num movimento, ela usa Gil, Mirena, alguma coisa assim, então ela vai ter que tirar o Gil Mirena agora, né, para poder receber essa criança. Então, ela está nesse ponto da roda, só que com muitos questionamentos, porque a pena dela tem hora que entra muito pesado, assim, de, nossa, não tenho mais minha independência financeira, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar dependente do meu marido. Então, aí entram as deusas dependentes, né? A Deméter, dentro do livro da doutora Jean Chinot, da deusa Deméter, ela coloca a Deméter como uma deusa vulnerável, né? Então, as deusas que têm relação com essa... que tem relação com algum relacionamento nosso, seja o homem, ou seja a nossa mãe, ou seja a gente como mãe, sempre tem algo de vulnerável. Por quê? Porque a gente depende, de alguma maneira, dentro dessa relação, a gente tem uma interdependência do outro. Então, não é que nem a Atena e a Artemis, que estão lá, as duas guerreironas lá no Olimpo, vamos dizer assim, super independentes, né? Uma independente emocionalmente, a Artemis, e outra independente intelectualmente, financeiramente. Então, nesse momento, ela vive as deusas vulneráveis dela. E aí eu falei para ela outro dia, eu falei, olha, ela falou, Paty, está muito difícil, porque eu vejo que esses femininos, para mim, eles parecem femininos frágeis. Parece que eu não consigo ver força numa Deméter, né? Eu não consigo ver força numa Hera. Eu não sei onde está o poder dessas mulheres em mim, né? E aí eu pedi para ela fazer um exercício na terapia, que era de começar a olhar aonde está esse poder de Deméter, porque tem poder em Deméter. Aonde está o poder de Hera? Porque tem poder em Hera. Aonde está o poder de Perséfone? Tem poder em Perséfone também, tá? Então, é muito importante. Deu para entender, né, o giro da roda? Eu queria ouvir alguma de vocês. Deixa eu ver. Arlete, vou pegar você aqui. Há alguns anos a minha Atena era tão ativada, tão soberana, que proposta de casamento me afugentava. É o eixo Atena-Hera, né, Arlete? Me afugentava. Só quando pensei em ter filho, conheci o meu marido em uma história que me surpreendeu.
A Atena diminuiu, me deu lugar a outras forças. Tem muito poder em Deméter mesmo. Que lindo, exatamente isso, né? A gente precisa entender uma coisa muito forte aqui, né? Oi, Renata, bem-vinda, viu? A gente precisa entender algo muito forte. Quando a Atena está lá em cima, quando as guerreiras Artemis e Atena estão lá em cima, gente, eu vou falar, se não houver se não houver um giro de roda, é muito difícil um homem entrar. É muito difícil um homem entrar nesse mapa. Por quê? Porque, na verdade, elas têm muito medo de perder a independência. Se não houver um acordo, né, dessas deusas dentro da gente, dessa roda, tipo, é isso que aconteceu lá. Peraí, nesse momento eu posso, né? Eu posso. E ela falou uma coisa tão bonita para mim aquele dia, essa minha paciente, ela falou, Paty, mas sabe o que eu estou também pensando? Se eu não tivesse um homem do meu lado, que fosse um homem, que fosse esse homem que está comigo, né? Que tem esse nível de compreensão do meu processo, que não é um homem que vai me jogar na cara que eu não estou trazendo dinheiro em casa ou outras coisas assim, com certeza eu não ia ter conseguido fazer. Com certeza eu não é que eu não ia ter conseguido, eu não ia fazer. Eu não ia fazer. Eu não ia. Se eu tivesse um homem... Ela deu o exemplo da irmã dela, que é casada com um homem super patriarcal, um homem super complicado, meio abusivo, assim, né? Ela falou, se eu tivesse casado com fulano, por exemplo, eu nunca poderia fazer essa roda, essa girada. Então, provavelmente, ela não ia nem ser mãe agora, certo? Ela ia ficar lá em cima com as guerreiras, defendendo o território dela, e ela não ia conseguir fazer o giro da roda. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo nesse giro da nossa roda, né? Eu vou começar a ver aqui as deusas de vocês. Aqui, vamos começar na Lúcia, né? Que foi a primeira. Regentona, Perséfone e a Hera lá embaixo. O que dá, hein? Alguém se atreve, né, a falar o que dá uma Perséfone? Interessante que as duas têm o eixo do poder, só que a Hera é o poder externo que tá baixo, né? É o poder de apropriação dos seus recursos externos, né? E a Perséfone é um poder de apropriação interior, é uma mulher que busca, uma tipologia que busca muito autoconhecimento, é muito focada em si, né? Na sua busca interior, assim. Então a gente vê que existe uma introversão. Deméter, ele é sempre muito introvertido, né? Esse é um outro mapa que às vezes dificulta a entrada de alguém, se alguma outra deusa não se flexibilizou. Porque Perséfone, ela empreende um caminho tão solitário, né, em busca, que se não tiver um homem meio Perséfone, não é nem meio Perséfone, mas um homem nessa busca também, esse homem não vai conseguir. Ou seja, se você tiver um homem muito racional do seu lado, que acha que espiritualidade é bobagem, que não serve para nada, ou que simplesmente invalida o seu caminho, esse casamento é muito difícil, esse relacionamento ele é muito difícil, né? Esse homem pode ser que ele não trilhe o caminho, porque não precisa, né? A gente não precisa ser casada com um homem que vai trilhar o mesmo caminho que a gente, pelo amor de Deus, não precisa ser assim. Mas esse homem ele precisa respeitar essa caminhada, né? Então, se não for um homem que respeita a sua caminhada, que valide, né, a sua jornada em busca de você mesma, esse casamento fica muito complexo. E tem uma outra coisa em Perséfone. Se ela tiver um nível, se for uma Coreia ainda, se ela não tiver atravessado, se ela não tiver tido ainda a iniciação dela para Perséfone, ou seja, se ela não tiver feito, trilhado um caminho de maturação do seu feminino, ela pode ficar uma mulher extremamente menina, muito frágil, muito fragilizada para o mundo, vivendo de muito amor platônico, né? E aí esse homem real, ele não consegue chegar nesse mapa, né? Ele não consegue atravessar. É um pouco aquele mito da Bela Adormecida, assim, né? Que eu vejo, às vezes, no mapa de Perséfone alto, assim, se a pessoa não fez a transição, né? Se ela ainda está em Coreia. É uma coisa do ato heróico do homem. É uma mulher que espera um ato muito heróico
para poder ser convencida que esse homem consegue atravessar um muro, aquele muro alto, né, a Bela Adormecida, para poder entrar no castelo, para poder haver a salvação. Então, esse é um mito que precisa ser ressignificado. Então, a era baixa, ela traz uma coisa que precisa ser muito trabalhada, que é a autoapropriação no mundo, né? E esse mapa pode dar uma dificuldade, pode dar uma tendência a ter muito potencial, mas muito potencial psíquico, criativo, imagético, porque a Perséfone ela é a mais ligada com o inconsciente, lembra lá? Ela é a mais ligada, ela tem um pé no inconsciente, né? Então ela tem ela é mergulhada nesse inconsciente, nessa intuição, ela é muito levada, né, pela intuição. E a Hera, só que pode dar algo que ela vive muito interno e não consegue colocar esse trabalho dela no externo, por exemplo. Então, são direitos autorais, sabe, de um trabalho. Vamos dizer que você pode ser uma super escritora, vamos dizer que você tem uma Perséfone Atena, que você é uma super Perséfone e de repente você pega a Atena para te ajudar a escrever um livro, assim, para usar a estratégia de escrita de um livro, ver que capítulos que vão ter no teu livro, quantos capítulos, qual editora, tal. Mas de repente você começa a declinar o teu projeto, né? Você não se sente confiante o suficiente para pôr a sua apropriação, o seu filho externo no mundo, né? A Hera ajuda a gente a fazer essa apropriação. Sabe quem eu acho uma super Hera? Uma super representação de Hera? Eu vou dar um spoiler já do que eu vou dar lá no curso, né? Que é a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, para mim, ela é a representação de uma mulher Hera. Assim. É incrível essa mulher, como ela é, a potência que ela tem para se vender no mundo, né? Se vender. E não só se vender, mas é uma venda com uma substância. Bom, ela já é uma substância, aquela mulher. E tudo que ela faz é assim, né? Ela é extremamente comprometida. Então, Hera é comprometimento com tudo. A Hera, ela é muito comprometida com o casamento, com a fidelidade, com a lealdade. Então, se você tem uma Hera baixa, talvez você vá ter que observar como é que está o seu comprometimento com esse mundo, seja o outro, seja o seu trabalho, seja, né, como é que você vai se apropriando disso, né? Então, precisa dar uma olhada nesse eixo. Aqui a gente tem a regência da Dani, Afrodite grande, Hera menor. Inclusive, é muito louco, porque muitos mapas hoje em dia que eu recebo, a Hera está baixa. E aí estava falando até com a Mari, né, Mari, semana passada sobre isso, que eu fiz a mentoria do mapa dela, né, numa sessão individual. E a gente estava falando sobre isso, porque Hera, na verdade, ela foi pintada de um jeito muito ruim, assim, na era patriarcal. Porque a Hera é uma deusa super instintiva, muito antes da Grécia a Hera apareceu, né? E a Hera, ela era a deusa que das propriedades, a linhagem, né, de terras antes do patriarcado, ela passada de mãe para filha. Porque, na verdade, não se sabia quem era o pai nas culturas matrilineares, matrifocais, não sabia quem era o pai, né? Eles não sabiam que era o homem que fecundava a mulher. Não existe, não sabia, né? Achava que era meio mágica que acontecia, que nascia esse filho de um jeito meio mágico. E essa linhagem era passada através da linhagem de Hera. Olha que bonito isso. E, de repente, isso é roubado da gente. E aí o casamento começa a acontecer nessa era patriarcal para que as propriedades fiquem dentro de uma mesma linhagem. Ou seja, esse homem casa com uma mulher, não por amor, mas porque as terras precisavam ser unidas de um reino para outro reino. Então, a gente já começa esse casamento por interesse. Então, o que pode acontecer da gente não querer se vincular à Hera é não querer se vincular a um casamento que só fique no nível institucional. Que, por exemplo, uma Hera, se você vive muito a Hera, provavelmente a sua Afrodite, ela pega as malas dela, eu falo que a Afrodite, ela desacampa, se a gente vive Hera de um jeito muito tradicional, sabe?
muito focada nesse status que o casamento traz, né? Então, se a mulher casa para ter um status social, porque muitas vezes na sombra de Era existe isso, né? A mulher que casa para ter um status, né? A mulher que se sente muito frustrada se não casa. Mas é o ato do casamento, não é nem tanto o marido, né? Não é nem tanto a pessoa do marido. Afrodite já nem pensar, né? Nem pensar. Ela jamais casaria com um homem só para ter um casamento. Um casamento. É porque Hera gosta de casamento poderoso, né? Gosta de homens poderosos. Então, Hera casa com Zeus. Geralmente são aqueles homens autoexecutivos que ganham muito dinheiro. Então, já é um casamento de muito status, né? Elas procuram, a tipologia Hera procura esse tipo de casamento, esse tipo de status. Afrodite jamais. Ela vai passar de um relacionamento para o outro porque ela está buscando a paixão, o amor, e o casamento, eles vêm depois da paixão. Assim, ele vem, não é depois, mas ele vem como uma consequência do relacionamento íntimo que se estabelece com uma pessoa. E não o contrário. Para Hera, não. Se não tiver intimidade, tudo bem, mas esse casamento precisa refletir esse status, não só o status, né? Uma Hera melhor trabalhada, ela quer um casamento que dê segurança, e tudo bem, né? Muitos de nós queremos casamentos que dê segurança, né? Então, a gente precisa também compreender as deusas sem julgar as deusas. Eu acho muito bonito quando a gente não julga nem a deusa, nem a mulher dessas tipologias, de todas as tipologias, né? Porque todas as tipologias têm virtudes e muitos desafios, né? E aí, como é que a gente começa a recuperar, restituir esse campo com as outras mulheres? Quando a gente está num grupo como esse, por exemplo, que a gente pode trocar essas informações. E aí eu quero saber mais exemplos de vocês. A gente daqui a pouco vai entrar... A aula, teoricamente, vai das 8 às 9h30, né? Então, eu queria trocar com vocês as percepções de vocês. Alguém tem alguma percepção para depois poder continuar aqui no chat? Fala, Dani. Ô, Paty, você falou no início... Boa noite para todo mundo. Você falou no início que quando você tem uma influência muito grande de Eras, você acaba negativando a sua Afrodite. No meu caso é completamente diferente, porque eu fui criada por Eras, por todas as Eras do mundo, a família da minha mãe, e eu nasci total Afrodite e com Era negativada. Então, assim, por que isso? Ah, tá. Ah, mas tem muito sentido isso, porque na verdade você... Ai, mas que bonito isso, hein? Nossa! Porque na verdade a minha visão disso é que você... Sabe aquela coisa da constelação familiar? Que precisa existir alguém que quebre o padrão instituído? Que dentro das ordens do amor a pessoa possa ser aquela pessoa que quebra aquele padrão que vem sendo... há muitas gerações sendo atuado, né? Então, na minha visão, você poderia ser a linhagem, a mulher, né, que começa uma linhagem diferente dentro dessa estrutura das eras, por exemplo. Ai, que bonito isso, hein? Você restitui a Afrodite para a linhagem da constelação sistêmica sua. Você reconstrói... Eu estou arrepiadíssima! Eu estou muito arrepiada. Você reconstrui, você regenera o amor, né? A intimidade, dentro de uma relação, a espontaneidade, né? Eu falei outro dia para uma paciente, foi uma coisa muito bonita isso. Ela estava me relatando uma questão que ela engravidou do namorado, sem planejamento, né? Eles engravidaram. E agora o namorado, que está virando o marido, está indo para casa dela. Então, olha só, de repente ela virou Deméter e Hera. De repente, uma super Atena autoexecutiva de uma empresa, uma super empresa autoexecutiva. De repente ela virou Deméter e aí, consequentemente, ela virou Hera. Então a Deméter veio antes, né? E aí ela estava se queixando um pouco da relação afetiva, né? De algumas coisas que estão acontecendo e tal. E às vezes ela entra numa tradição, é uma mulher um pouco mais tradicional, assim, e o namorado não, é um namorado mais aventureiro, tal. Não de ficar contra as pessoas, nada, mas tem uma outra visão do mundo, vamos dizer assim. E eu falei assim, olha,
Eu acho que você deveria ativar mais a sua Afrodite. No sentido do quê? De você ser mais amiga dele, ser mais amiga. Porque tem uma coisa que a gente esquece na nossa relação, quando a gente entra muito na função do casamento. Gente, eu tô no segundo, eu vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa que tem hora que eu entro muito na função institucional do casamento, de verdade. Eu perco, assim, a minha Afrodite, às vezes, ela vai dar umas belas, umas viajadas, umas passeadas, e eu tenho que puxar ela de volta. Porque eu tenho uma dificuldade, a minha era é uma era menor, a minha era é negativada no meu mapa. E isso, às vezes, cria um distanciamento no casal. Então, eu descobri por mim mesma, nessa quarentena, que eu não estava, assim, tendo nenhuma conversa mais íntima com o meu marido. Aí eu falei, nossa, que estranho, de repente na quarentena, essa coisa de almoçar, jantar, tomar café junto, a gente começou a ter conversas lúdicas. Só que, gente, de verdade, isso começou a ser uma novidade, assim, conversas lúdicas. Eu falei, nossa, como eu gosto de conversar com o Bruno, essas coisas. E, de repente, no batidão da vida, aquele batidão, a gente não consegue, né, muitas vezes, estabelecer esse contato mais íntimo. Não é porque você está casada que você está íntima. Isso aí é uma conta que às vezes não fecha. Então, eu falei para ela, olha, por que você não começa a estabelecer um relacionamento de mais amizade? Sabe, quando você senta com um amigo para conversar, de fato, para colocar a sua espontaneidade, o seu entendimento de uma outra forma, né? Para não ficar naquele papel da esposa, que às vezes é muito pesado o papel da esposa, né? Então foi isso, assim, né? Eu achei, Dani, que foi incrível. Não sei se você quer falar alguma coisa diante disso. Não, é assim, é engraçado você falar de constelação, porque eu já fiz, acho que 2. E vem sempre isso mesmo, desse padrão. E que bom que sou eu que venho quebrar isso. E eu tô ajudando não só quem tá à frente, como Isso. também quem tá lá atrás, né? Putz, Legal. isso. Que bonito. Eu nunca tinha pensado, né? Você falou agora, me veio tanto o quanto a gente pode também sistemicamente, de alguma maneira, as deusas podem nos ajudar a fazer a quebra dos padrões e a inserir esse feminino renegado na nossa família. Que bonito, né? É lindo isso, é maravilhoso. Que lindo. Legal. Obrigada. Imagina, vamos lá. Arlete, né? Artemis e a Hera. A Hera eu já falei bastante. Agora, a Artemis, lá em cima, dá esse contexto de uma independência. Então, Artemis, ela na mitologia, ela mata o amor. Então, as Artemis lá em cima tem que ficar muito ligadas, né? Do amor passar na sua frente, você não reparar. De tão focada que você está em flechar os seus próprios interesses, em ser independente, né? Essa é a grande sacada de Artemis lá em cima. A Hera já está ali embaixo negativada. Se você bobear, esse amor passa na sua frente e você não repara nele, você flecha ele, mata ele, né? De tanta independência que você pode ter. Então, é legal dar uma analisada melhor nisso, tá? Agora, quem que é? A Daniele, né? Regente Afrodite e menor Atena. Acho que a Afrodite deu para entender que é, né, Dani? Assim, essa ligação muito profunda, tal, com o escolhido, vamos dizer assim. Atena. Então, tem duas coisas na deusa baixa, tá? Que vocês precisam saber. Às vezes, não é toda vez que uma deusa baixa quer dizer que ela está negativada. O que pode ter acontecido é que eu uso muito esse exemplo que eu adoro. Existe um palco na nossa vida, onde existem holofotes. Então, algumas das nossas deusas estão nesse palco. Outras estão nos bastidores, ainda não foram convidadas para ir no palco. Ou já foram para o palco e elas voltaram para os bastidores, porque elas, naquele momento, elas são mais quietinhas, né? Então, assim, vamos dizer, uma Deméter, você que já foi mãe, por exemplo, de repente a tua Deméter, isso é difícil de acontecer, sei lá, mas vamos dizer que tem uma Deméter ali que ficou negativada.
vou usar outro exemplo. Uma mulher que nunca engravidou e que escolheu não engravidar, ela pode apresentar uma Deméter mais baixa no seu mapa em função de não ter escolhido engravidar, entende? De não ter escolhido ser mãe. Então, não necessariamente isso é um conflito na sua vida. Se você não escolheu ser mãe, provavelmente, talvez a sua Deméter possa estar um pouco mais baixa no seu mapa. Então, isso precisa dar uma olhada também, né? Mas a maioria das vezes a gente consegue ver esse conflito do eixo que está maior e do eixo que está menor. Então, a Atena menor, eu tenho, por exemplo, algumas amigas que elas, umas 3, 4 amigas, que elas escolheram não trabalhar, porque os maridos são maridos que estão muito bem na vida e financeiramente muito bem. E elas escolheram não trabalhar. Tem umas que cuidaram muito dos filhos, assim. Tem umas que já trabalharam e depois, com o crescimento dos filhos, escolheram não trabalhar mais. Então, foram ser Deméter, assim, totalmente. E ficaram bem com isso. Não foi um conflito na vida, né? Então, eu estou falando da Atena, né? Essas mulheres escolheram ter uma Atena mais baixa na vida, por escolha. Quer dizer, escolheram não focar na carreira. E também não ganhar o seu dinheiro, né? Porque esse dinheiro entra de alguma maneira, né? Ou mulheres que o dinheiro, de repente, entra como herança, sei lá. A Atena rege dinheiro e carreira, finança. Então, se tem uma Atena baixa, precisa primeiro olhar como é que está essa carreira, como você está como estrategista no sentido de levantar a sua carreira, né? Às vezes você precisa fazer um coaching, alguma coisa, né? Se a carreira está muito em baixa e você não sabe como ganhar dinheiro, né? Vamos dizer que você é uma ceramista, que você é uma você é uma ceramista, tua Afrodite está aflorada ali naquela arte, por exemplo. Só que você não sabe como vender, aonde vender, como você vai fazer para criar um negócio, para empreender, se for o caso de você querer vender. Isso é uma Atena baixa, por exemplo. Você vai ter que dar procurar alguém, né, um coaching ou alguém da área de negócio para ajudar você a empoderar essa sua Atena. Então, a Atena baixa pode dar isso. Pode dar um certo desconhecimento de que estratégia você pode ter na tua vida para você empoderar para você poder empreender, né? Então, hoje a gente fala muito de empreendimento feminino. Uma Atena baixa é uma mulher que geralmente não está conseguindo, está com dificuldade de fazer esse empreendimento, vamos dizer assim, crescer, ou dificuldade com questões de finança. Então, precisa dar uma olhada no que está acontecendo. Nesse mapa, Afrodite maior e Atena melhor. Pode ser uma mulher que dê muita importância, né, Valéria, aos relacionamentos afetivos. Os relacionamentos afetivos estão lá em cima. Então, né, tem esse impulso, né? Sabe quem? Ai, gente, aqui é muito engraçado isso, mas é um super exemplo. A Mônica Martelli, na sua personagem, ela tem uma Afrodite e uma Atena bem equilibradas. Porque ela tem lá, né? Ela vai procurando essa busca desenfreada pelo amor. É totalmente a Mônica Martelli. Gente, se vocês querem saber uma Afrodite assim, caricata, é a personagem dela. Mas ela é uma Atena empoderada, porque ela tem um empreendimento, ela tem lá um negócio de... Como é que é? De festa, de noiva? Não sei o que é aquilo, não lembro agora. Mas ela tem ela é empresária na área de evento, né? Então a Atena dela tá ótima. E é uma Atena Afrodite, até porque a Afrodite gosta muito de trabalhar com evento, com moda, com roupa, com evento. Então a Afrodite, geralmente ela escolhe profissões assim, de beleza, estética, que tem a ver com moda, é muito ligada, né, à moda, tal. Então tem que dar uma olhada para isso. Tati, posso falar uma coisa? Posso só, assim, tirar uma dúvida sobre o que você falou? Que, assim, eu tenho a Perséfone 28, Perséfone, Ártemis e Afrodite coladas, minha Atena deu 1. Só que eu tô muito realizada, eu preciso falar isso. Gente, assim, minha Atena deu 1, mas, assim, eu tô muito focada no meu trabalho, assim, tá sendo o sentido da minha vida. Mas, assim, eu tenho muita perspicácia, estratégia e, assim, não tô com dificuldade com dinheiro e minha Atena tá baixa. Como que pode?
eu vou ter que estudar teu mapa. Você tem quem? Artemis? Olha só, Perséfone 28, Ártemis 26, Afrodite 24, só que Atena 1. Deve ser a Ártemis aqui me... É que então, é que você tá com uma guerreira salvadora, né? Você tá com a... Então, mas como eu te conheço muito, eu posso dizer, né? A tua Artemis, ela é muito ligada, né? Até no que você faz na tua profissão, que é mexer com aromaterapia junto com os cosméticos naturais. Então, a Artemis está totalmente ligada a isso. E ela te dá um livro de... Ela salva a minha Atena, né? Ela salva a sua Atena, porque na verdade a tua venda, ela é uma venda. Então, ela não é uma venda de Atena, na verdade. Ela é muito mais uma venda de Afrodite misturada com Artemis e Perséfone, entende? Ela é uma venda muito intuitiva. As mulheres, elas procuram você de uma maneira extremamente intuitiva e em função das coisas naturais que você usa, junto com essa beleza toda que você coloca no seu trabalho, na vela natural. Então, talvez também você não valorize muito essa estrutura muito pragmática, pode ser isso, da Atena. Porque você é uma super intuitiva, né? A tua percepção está lá em cima disparada. Então, pode ser por isso que você mesma não valorize tanto. A Atena, na verdade, caricaturamente, ela é aquela mulher dentro de uma empresa executiva usando terninho. Você não é essa pessoa, amiga. Você não é essa pessoa. Então, assim, por isso, pode dar pode ter a ver com isso, tá? Então, assim, é uma venda muito diferente, né? É uma venda, é um outro tipo de venda. Depois eu tô até interessada da gente conversar mais para a gente olhar para isso, tá? Mas pode ser uma não valorização dessa estrutura que a Atena propõe. Não sei, peraí agora, se o teu negócio crescer, aí eu não sei se a venda intuitiva ela te favorece, tá? Aí talvez você vai ter que repensar. Agora que está mais manual, ok, eu acho que isso funciona. Se você começar a crescer, se a tua empresa começar a bombar, que eu acho que vai bombar, você vai precisar manter uma estrutura mais de Atena, certamente, senão você vai perder na logística, tá? Porque a Atena tem essa logística comum. Então, talvez não seja você que vai fazer a sua logística, mas daí você contrata alguém bom para isso, entendeu? Quem faz é o Diogo. Eu ia falar isso. Com essa Atena 1, jamais cuide das finanças. Pelo amor de Deus, você afunda o seu negócio. Você afunda na hora. Não cuide, não cuide. De verdade, isso a gente precisa saber. Contrata alguém, ué. E se não, de repente, manda esse ofício para o marido. Fala, ó, filho, pro irmão, ou para as mulheres que... Ó, tô sendo machista agora, né? Para as mulheres boas de matemática, meu Deus. Para as mulheres foda, intelectualmente, no sentido de... né? Tem tanta mulher, né? Que... Essa logística eu não consigo, não entra na minha cabeça. É assim, é uma coisa... Não é uma versão, mas é uma coisa que não funciona dentro de mim. Aí, graças a Deus, o Diogo me salva, né? Porque ele faz administração de empresas, então ele administra. Maravilhoso. Eu já falei, né, que a hora que Mulheres Dispersas começar a bombar, o Diogo vai ser o meu finanças, certamente. Sempre falo isso, né? Vamos ver aqui. Paty, posso fazer uma pergunta também? Lógico. Uma pergunta meio leiga, tá bom? Porque eu não consegui assistir a última aula inteira, então não sei se você falou lá. Que você está falando dessa questão da roda e tudo mais. E aí eu fiquei com uma dúvida. Na verdade, então, não existe as deusas, assim, não é uma coisa fixa. Tipo, eu tenho mais isso, mais aquilo, não. É uma coisa que realmente vai mudando conforme as fases da vida, é isso? Então, o meu mapa eu já fiz umas 2, 3 vezes, né? Por exemplo, eu tenho Perséfone, geralmente, eu tenho Perséfone, Afrodite e Artemis como terceiro. Quando eu fiz o mapa numa segunda, terceira vez, não lembro, a minha Afrodite ela tinha ultrapassado um ponto da Perséfone e tinha subido. Então ficou a Afrodite, Perséfone e Artemis, né? Então, eu não sei se durante a vida a gente tem, assim, não sei mesmo, tá? Porque eu tô pesquisando isso desde 2005, mas é com a história de vocês que eu vou, sei lá, daqui um tempo, é com a história de vocês, mulheres, que eu vou conseguir, né, que nós juntas vamos conseguir ter mais consciência disso.
Porque, na verdade, quem faz essa mitologia é uma nova mitologia, que somos nós encarnadas da deusa. Não adianta a gente querer ver só a deusa no livro do Roger. Não. O que eu estou criando aqui é uma possibilidade da gente crescer com as deusas, que nem a Lana contou agora. Mas espera aí, não está batendo o que está falando. A minha Atena está com 1 e eu estou bombando de vender. Então, a gente tem que saber olhar para elas desse jeito. Né? Então, você vai fazer seu teste, vai dar ali uma regência. 2 ou 3 um pouco mais emparelhadas, ou 2 mais emparelhadas, e as outras até chegar na que você tem mais suprimida no seu mapa. Não sei se tem uma mudança tão radical do mapa. Não tenho essa certeza, porque eu nunca vi um mapa com uma mudança tão radical. Então, como o Roger ele fala, né? A gente tem uma predisposição genética para nossa deusa regente, assim. Tem uma coisa genética e da experiência mesmo humana, principalmente no que a gente aprendeu dentro da nossa educação, né? É óbvio que, por exemplo, num dia só, a gente pode ter experiência de todas elas, por exemplo. Vamos dizer que... vou contar a Dani, cadê a Dani, Diana? Essa noite, eu sonhei, assim, logo antes assim, de eu acordar, que aparecia para mim, né, sem uma placa, com o nome da Dani Viana hoje. E eu acordei e vi isso, eu falei, gente, o que é isso? Quer dizer, é a minha Perséfone está me trazendo, até a gente brincou hoje, né? A gente tem que saber o que é isso, né? Que ligação é essa que os nossos inconscientes estão querendo trazer pra gente. E isso é Perséfone. Então, a minha Perséfone hoje, ela tocou ali na Dani, não sei o que é, a gente vai ficar com a antena ligada para saber o que é isso, né? Aí eu vim para o meu computador e comecei a fazer todo o material da apostila que eu vou entregar para as meninas que estão inscritas no curso no dia 21. Então, eu estou aqui gerando a minha apostila. Minha Atena está toda. Minha Deméter está péssima. Eu não estou conseguindo cozinhar para mim. Eu não estou conseguindo me nutrir. Está terrível. Eu passei o dia praticamente sem comer, porque quando eu estou ansiosa... Então, eu tenho uma coisa com a Atena. Quando ela está muito ativada em mim, eu não consigo comer. A minha Deméter, ela vai pro limbo, cara. Tem gente que é o contrário, come sem parar. A minha Deméter, eu tô com uma relação com a Deméter, preciso muito conversar com ela. Então, tinha um resto de uma sobra de ontem, o Bruno se propôs fazer almoço, mas eu falei, não precisa, não tô nem com fome. Ele acabou comendo. No final da tarde, eu fui fazer um americano para mim, assim, que eu fui comer isso, porque eu não estava com vontade de comer. Então, assim, a gente vai passando por todas elas durante o dia. Então, assim, a gente tem uma roda de Deus já no nosso dia. Agora, na vida, Dani, você vai fazer o seu teste e você vai observar como é que está isso. E depois de um tempo, você faça de novo, para você observar se teve alguma mudança. Eu diria assim, sabe? Não sei, sei lá, uma vez a cada 2 anos, assim, acho que era legal refazer o teste. Eu acho que 2 anos é um bom movimento cíclico, assim, nas nossas deusas, sabe? Então, mas elas não são fixas, não, viu, Dani? Eu gosto de trabalhar com elas totalmente dinâmico, como eu estou fazendo aqui hoje. Não tem nada fixo nela. E outra, nós mesmas, a gente vai desconstruindo as coisas fixas, porque em cada uma elas vão se manifestar de uma maneira. Por isso que eu acho tão rico essa troca. O diferencial que vai acontecer lá no curso é exatamente isso. É a troca que vai haver entre nós mulheres. O diferencial do curso é esse, porque apresentar as deusas eu já apresentei no aulão, eu posso falar 1000 vezes delas, mas o diferencial é o que a gente está fazendo aqui, de olhar a experiência de cada uma e contextualizar isso, né? E trocar. Ótimo. Dessa pergunta da Dani, eu fiz o meu teste, acho que tem uns 3 ou 4 anos. E eu não achei agora os números, assim. Mas eu me lembro que a Afrodite era bem baixa. E agora ela está bem próxima da Atena. Que legal! E Perséfone, que são minhas... Olha! Dani, assim, uma resposta para você. Que foi legal. assim... foi, assim, realmente um esforço consciente, assim, nesse sentido. Que bacana o seu relato. Que bacana. Eu acho que ainda, na verdade, eu ainda tenho que até incorporar mais isso, sei lá,
mudou ali no número, eu já vejo mudanças na minha vida, mas eu acho que ainda preciso incorporar isso mais. Muito bacana, muito Sim, bacana. eu criei contato com essa energia, de alguma forma já mudei algumas coisas, mas acho que ainda preciso incorporar. Mas mudou muito, assim, eu não lembro o valor. Tá. Mas eu acho, assim, enfim. Aham. Muito legal. Dani, tá vendo? Cada uma vai ter um tipo de experiência. Eu achei super legal o seu relato, porque é isso mesmo. A gente vai observando que elas vão ativando, né? Conforme a gente vai dando. E isso que você falou, Mari, é fundamental. É o trabalho consciente. Porque se a gente ficar num trabalho mais inconsciente mesmo, talvez, né? Talvez não, realmente não, a gente não veja tanta mudança, né? Mas o trabalho consciente, né? Eu fiz o meu, acho que há uns 4 anos atrás. Eu tô para refazer agora. Eu tô super curiosa para ver o que vai acontecer, porque a minha vida mudou tipo água para o vinho. Tô super curiosa. Eu vou fazer antes do curso agora do dia 20, para ver como é que elas estão. E aí depois eu vou te dar um feedback, viu, Mari? Para ver como é que elas estão situadas. Vamos lá, meninas. Artemis menor Afrodite. A Sheila, né? Artemis menor Afrodite dá esse. Eu não sei, né, Sheila? A gente precisava, assim, você precisava me dar um feed aqui, mas a Afrodite pequenininha, ela dá uma falta de motivação para questões relacionadas ao amor, assim. Mas eu não gosto de ver a Afrodite só como relacionamento afetivo. Eu gosto de ver ela como conexões. Então, você tem que dar uma olhada como é que estão as suas conexões no mundo. Porque a Artemis, ela é muito individualizada, né? Ela é muito... Ela tá aqui? Cadê? Estou. Ah, Sheila, você tá... Sheila, aqui do meu lado direito. O que eu ia falar? Peraí, Afrodite, né? Então, a Artemis, ela dá uma tendência a um isolamento, assim, né? Porque ela é muito independente. Então, ela é o único arquétipo que mantém o masculino e o feminino dentro de si, equilibrados de alguma maneira. Só que ela é um feminino muito diferente desse feminino meio Afrodite, caricato, da revista Vogue, assim. Que tem um feminino muito caricato da Afrodite, que é das revistas de beleza, que graças a Deus a gente está conseguindo se desvencilhar desses padrões, né? Desses padrões de modelo, assim. Então, tem que ver como é que também foi costurado, foi construída essa Afrodite para você. Uma vez eu dei um trabalho e tive um depoimento tão bacana de duas mulheres, assim, dentro de uma sauna sagrada, assim. Eu dei um trabalho de sauna sagrada, bem xamânico, assim. E antes a gente fez uma roda de mulheres, agora eu lembrei disso. E tinha uma mulher, assim, de saião, né? Todo mundo de saião, pé no chão, né? Maiô, camiseta, porque a gente ia entrar na sauna, tudo, né? No meio da terra, né? Naquela, tipo, uma oca, que entra todo mundo engatinhando, senta todo mundo na terra, um monte de pedra, né, no meio, entre as pedras quentes, a gente vai fazendo um fogo e aquilo vai vaporizando e a gente abre para as 4 direções dentro do xamanismo, cultura nativa. E uma das mulheres relatou, ela estava, tipo, super Afrodite, assim, cabelos perfeitos, a unha super feita. Porque a Afrodite tem isso, né? Se preocupa muito com essas questões da beleza estética, né? A Afrodite, ela é assim. E a Artemis, né? Uma mulher tipologia Artemis. Inclusive foi muito interessante, porque essa mulher era a dona de uma estética. Essa que estava super montada é dona de uma estética, de um instituto de beleza, assim. E essa Artemis que estava lá, que é uma mulher super selvagem, né? Ela falava assim, gente, eu não faço minha unha. Para mim, não tem a menor possibilidade de fazer minha unha. Eu não faço. Inclusive, eu tiro com o dente a minha unha. Ela falava assim. Meu, se você visse a cara dessa outra ouvindo isso, gente, mas foi nítido, não deu para disfarçar, assim, tipo, todo mundo olhou para ela, para outra, né, tipo, nossa, porque ela tinha acabado de dar o relato dela, né, que ela tem uma estética, não sei o quê. Bom, então, assim,
esse é o confronto de Artemis e Afrodite. Acho que não teve um exemplo melhor para te trazer nesse sentido, né? Aí eu não sei se faz, claro, essa outra mulher que tem essa Artemis é uma Artemis extremamente desenvolvida, né? É uma Artemis, praticamente uma Artemis pura, assim. Nunca a gente tem uma coisa muito pura da deusa. Essas deusas, elas vão se relacionando, elas vão entrando uma na outra. Então, mas essa mulher, ela tinha uma Artemis muito pura, porque inclusive é uma amiga minha que faz muito tempo que eu não vejo e eu conheço a figura. Cara, ela é selvagem, ela é do meio do mato, sério. Ela é um negócio muito impressionante de ver, é uma lição de vida ficar perto dela, assim, é incrível. Então, ela desconstrói esse modelo de Afrodite, né? Então, eu não sei se faz sentido aí, e se você quiser depois também fazer algum relato, fique à vontade, tá? Então, Paty, eu acho que assim, a minha, assim, Artemis eu acho que eu sempre fui, sabe? Muito, muito independente, né? Muito eu, até nos meus relacionamentos, sempre. Mas eu sempre fui muito Afrodite. Tanto é que, assim, eu não ficava sozinha também. É uma coisa até meio, assim, apesar de eu estar sempre com alguém, era sempre eu, né? Eu faço. Ah, não deu certo, não deu certo. Então, eu namorava muito antes, né? Ah, não deu certo, não tenho medo de ficar sozinha, não. E vou partir para a próxima. Mas, assim, eu nunca estava sozinha. E eu sempre liguei muito para essa parte de estética mesmo, né? Tanto é que você deu esse exemplo da mão, e era o que eu sempre falava, nossa, imagina, não fazer a mão. E hoje mesmo, hoje eu tô sem. Mas eu falava, nossa, imagina, ficar sem esmalte, né? E aí, eu acho que de uns anos para cá, uns 3, 4 anos para cá, eu comecei acho que a desenvolver muito a minha Perséfone, tanto é que ela foi a segunda maior, né? Uhum. E aí, me interiorizando nesse caminho de autoconhecimento, eu acho que acabei deixando de lado minha Afrodite, eu não soube equilibrar, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Na verdade, quando eu fiz, deu tudo meio parecido assim, né? Tudo na casa dos 20 e poucos, sabe? Nossa, tá super equilibrado. Então, a Atena foi não, qual que foi? Ah, a Afrodite deu menor, foi a menor, né? Deu 18. E as outras deram, a Artemis deu 29 e as outras deram tudo mais ou menos 20 e pouco, sabe? Entendi. Mas realmente... Então, mas isso é um dado importante. É que não tem como, eu fico mais ou menos 1h30, 2 horas quando eu atendo mentoria das deusas para uma mulher. Então, não teria como. O ideal é pegar o teste inteiro e ver a relação entre todas elas, inclusive entre a porcentagem mesmo, tá? É que eu tô dando um batidão aqui, porque imagina, não teria condição nenhuma. Aliás, só teve essa condição porque, na verdade, eu ia escolher uns 2, 3 mapas para falar, mas hoje está dando para falar, porque somos em poucas mulheres, né? Mas o ideal é olhar realmente a relação de todas. Isso faz muita diferença. Se você fala que estão todas com 20 lá muito perto, tem um equilíbrio muito bom no seu mapa. Não daria para falar, talvez, que a sua Afrodite é baixa, sabe? Talvez. Não daria para falar que você tem uma supressão. Talvez ela está um pouco menor, exatamente porque Perséfone tomou a frente. É sempre assim, né? Quando a Perséfone toma a frente, a Afrodite ela abaixa, né? Não tem jeito, assim. Por quê? Porque é outro interesse, né? Você vai para um processo mais profundo. Gente, eu era uma kamikaze de processos de autoconhecimento. Eu era kamikaze, de verdade. Eu falo kamikaze porque chegou uma hora que não foi bom de tanto processo de autoconhecimento que eu ia. Falavam de qualquer coisa, eu estava lá fazendo, porque Perséfone tem hora que ela enlouquece, assim, ela quer viver tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a abrir como que eu faço isso? Tanta camada dentro de mim, que depois eu tive que começar a fechar. Porque eu comecei a abrir, eu não dei conta de fechar os sistemas. Porque cada trabalho que você faz, você abre um sistema dentro de você. É um sistema com mãe, o outro é um sistema com pai, o outro é com a criança no interior, o outro sei lá o quê. Você vai começar... E aí, não dá. Então, como é que você lida com a Afrodite nisso, gente? Não lida. A Afrodite, sei lá onde ela tá nesse momento, né? Então, e eu fazia muito trabalho xamânico. Então, sabe o que é xamânico? Tinha uns trabalhos, retiro, de jejum, de comida,
e de água de 2, 3 dias que a gente ficava, sabe? Então, assim, fiz isso uma vez, né? Para nunca mais na minha vida, mas eu fiz. E outras coisas assim. Então, assim, não tinha como pensar na Afrodite, porque você ia para o meio da terra, no meio do mato, e a última coisa que você pensava é que você está com a unha feita. Você não ia pensar isso, né? Porque você tá... Então, assim, depende muito do seu momento, né, Sheila? Então, é isso. Se a Perséfone está muito alta, você está muito mais ligado no seu processo nesse momento de autodescoberta, sabe? Então, é normal que ela abaixe um pouco. Mari, Perséfone menor, Perséfone regente era menor, né? A gente já falou isso bastante lá, né, no seu mapa, mas acho que vale a pena aqui de novo frisar. Acho que a gente falou isso no primeiro mapa. Foi o primeiro mapa que deu assim. Você deu? falou. Ah, falei já, menina. Tá. Acho que tinham 2 pessoas igual. Exato. Você e a quem? Ana Lúcia. Você tem muito a trocar então também, hein? Quem aqui? Rê, né? Deméter, regente, Atena menor. Eu falei disso já também, né, Rê? Deméter, regente eu não falei. Atena menor, falei. Rê, não sei, né? Não te conheço assim, tô te conhecendo tipo agora, né? Mas por isso que é importante também a gente conhecer a pessoa, porque eu tô falando de um jeito muito caricato. E aí vocês vão me dando feedback, né? A Deméter regente é a deusa mãe, né? Então é aquela mulher, geralmente é uma mulher que desde muito pequenininha já queria ter filho, geralmente, né? Se não isso pode ser virado, né? Durante a sua vida. Então é a deusa mãe, é aquela mulher que realmente cultiva e nutre a intenção de ter filhos no mundo, né? Se não tem filho, é uma mulher muito ligada ao cuidado do outro também, né? Então pode ser enfermeira, pode ser educadora, professora, mulheres que estão muito ligadas no cuidado com o outro. Então, às vezes não tem filho, mas o cuidado com o outro está lá em cima, assim. E cuidado, assim, nutrição, sabe? Nutrir mesmo, né? Eu fiz um post no Mulheres Despertas esses dias falando da Deméter, que é aquela amiga que você chega na casa, ela tá com um bolinho quente de cenoura, que acabou de sair do forno, com um cafezinho e com um cobertorzinho para você, se estiver muito frio, você... Ai, gente, que isso, eu amo essas mulheres, sério, pelo amor de Deus. Gente, eu juro, eu amo, até porque a minha Deméter, ela é baixa, né? Eu acho que a minha Deméter vai dar mais baixa ainda no meu mapa. Mas, é isso, né? Por exemplo, a minha Deméter, aonde que ela se expressa? Muito. Na hora que eu tô nos cursos com as minhas pacientes. Aí, realmente, eu consigo ver o nível de acolhimento, né? Tem isso em mim, né? Esse talento em poder acolher, né? E ter as mulheres perto de mim. É aí que ela se expressa mais firmemente. Então, você tem que dar uma olhada nisso. Não sei se você quer falar alguma coisa. A Atena, nesse sentido, a Deméter, ela prioriza o ser mãe do que a carreira. Eu já falei um pouco isso aqui hoje, né? Mas não sei no seu caso. Teria que a gente ver... Não sei se você quer falar ou não. Fica à vontade. Então, eu senti que... Tá sem voz, Rê. Tá muito baixo. Aqui. Tá bom agora o som? Eu senti que a roda deu uma girada aí, porque a princípio eu sempre achei que Atenas foi a dominante, mas você falando agora de cuidado, eu acho que talvez Deméter sempre esteve lá e eu tenha me dado conta só agora. Quantos anos você tá, Rê? Só para saber 35. da sua... 35, tá. Porque 35, que... cara, é a média. Se a Deméter não foi até agora 35, cara, ela bate na porta. Ela bate na porta. Nossa! Tá nesse movimento mesmo. Porque os hormônios... Chama o Bruno aí, Rê. Os hormônios batem na porta falando, e aí, o que você vai fazer com a sua maternidade? Vai rolar ou não vai rolar, entendeu? Exatamente. E aí a questão profissional tá cada vez menos sem espaço, assim, né?
que tem me assustado um pouco, porque sempre foi diferente, né? O olhar sobre a profissão foi sempre muito importante. E agora perceber esse giro tem me assustado um pouco, mas ao mesmo tempo, agora entrando em contato com essas deusas, eu tenho, acho que, tenho tido um processo de aceitação sobre esse novo momento. Tem sido importante. Ai, que bonito. Tem uma autocura, né, Rê? Eu vejo que existe uma autocura, sabe? Eu vejo que a roda das nossas deusas, elas trazem muita autocura pra gente, assim. Olhando elas, assim, muito conscientemente, sabe? Trazendo essa negociação muito gentil entre as nossas deusas, né? Ouvindo uma outra mulher que por exemplo, tenha a nossa deusa que está mais fraca, de repente você conversar com uma mulher que tenha a deusa mais forte, a sua deusa fraca e a deusa forte é a mesma, né? Da outra. Olha que legal essa parceria, né? De você conversar com uma mulher que tem a deusa que você tem baixa, ela tem alta. Olha que magnífico, gente, isso, né? E é isso, né? Essas interações são muito importantes. Então, continue aí nutrindo a sua Deméter e veja o que... Você ainda não é mãe? Não, né? Tá. Acho que tem umas... né? Tem um acolhimento aí, gentil, com essa maternidade, enfim, né? Ô, Paty. Oi. Gente, eu preciso sair. Tá bom, meninas, a gente já tá terminando. Eu tenho um gato aqui. Vai lá. Tá bom, Dani, obrigada pela presença. A gente tá terminando já. Beijos para todas. Beijo, tchau, tchau, Dani. Meninas, acho que é isso. Eu acho que eu consegui contemplar bastante numa hora e meia de aula, né? Acho que como é que vocês sentiram? Vamos fazer só uma rodada assim do que cada uma sentiu, de como cada uma tá saindo, né? Se quiser falar, lógico, não precisa, né? Mas se quiser. Oi, Paty. Oi. Oi, a Daniele. Então, acabou que quando você estava falando da leitura, né, do que eu escrevi, eu ia até pedir para falar quando a Alana falou e acho que é um pouco parecido mesmo, porque assim, a minha pontuação, Afrodite deu 29, só que logo em seguida veio Artemis com 27. E depois Perséfone com 20. Então, quando eu falei assim que a Atena tá baixa, ela tá com 11. Não acredito que esteja de repente tão baixa, né? E quando você estava falando, na verdade, no início eu não me identifiquei, mas quando a Lana falou, eu entendi um pouquinho, porque assim, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um espaço próprio, tenho um negócio próprio, que eu, graças a Deus, não tenho do que reclamar, né? Só que eu acho que quando você explicou para ela essa relação da Artemis, né, com a Afrodite, de repente tem essa questão do cuidado, né, do trabalho com pilates, eu tenho feito muitos cursos dessa área mais da medicina integrativa. Então, acho que essa Artemis minha está falando muito, muito alto, muito forte. Eu tenho feito curso de aromaterapia, pretendo fazer do alinhamento energético fogo sagrado. Então, eu acho que essa questão que você explicou para ela, eu acho que eu entendi, acho que eu identifiquei. Era só para eu confirmar mesmo. Ai, que bom. Não, tem tudo a ver mesmo com isso, tá? Tem tudo a ver com isso. Quando a gente tem uma guerreira lá em cima, seja Atena, seja Artemis, dá uma condição de guerreira mesmo, de independência. Entendi. Né? A Atena tem uma independência mais financeira, né? No sentido... Mas isso não quer dizer que a Artemis também não possa gerar finança. Quando ela tá conjugadinha assim, ela pode gerar também, né? Essa independência, tá? Então, tá bom, obrigada. Nada. Quem mais, meninas? Luísa apareceu, né? A carinha da Luísa aqui. Posso falar? Pode, Valéria, sim, claro. Então, eu ainda estou me entendendo aqui. Ainda não consegui me entender completamente, não, porque a Afrodite deu 35. Meu e Deus! Depois veio Deméter com 25. Eu sei. Você é mãe? E a mais mãe, baixa. Valéria? Você é mãe? Sou mãe de 2 filhos. Tá. Uhum. Um de 18 e um de 13. Tá. E a mais baixa foi a Atena. Assim, eu tenho uma empresa também e não gosto de lidar com dinheiro, não gosto de lidar com finança. A minha gerente é ótima, graças a Deus. Que bom, ótimo. Trabalha comigo há 22 anos. Tá. Então, é bem seguro, assim.
Mas, sei, tô tentando entender aqui. Você é casada? 25... Não, eu tô solteira. Você tá solteira, tá. O que é isso, né? Afrodite lá em cima, 35, amor. Nossa, buscando assim, flechando, tentando flechar o amor de todas as maneiras junto com Eros. Entendeu? Eros já tá lá em cima, tipo, enlouquecido. Né? Nossa! Tô até com pena do próximo. Ela tá, nota, ela tá isso. cheia de amor aí, né? Então. Né? A tua era tá. E depois. Tá como? Tá mais baixa, mais alta? Não, Afrodite foi primeiro, Deméter segundo e Hera em terceiro. 23. Tá. Eu diria que é uma Afrodite open para um relacionamento mais sério, vamos dizer assim. Talvez ela, né? Ela pode ser essa aventureira, mas é uma aventureira com Hera pertinho ali, é uma aventura que se apaixonar, ela já vai para um relacionamento, talvez, de casamento. É possível, é possível. Só tive 3 relacionamentos. Só, não sei se é só, né? Mas para mim é só. Sim. Um casamento de 13 anos, num relacionamento de 20. Nossa! Na verdade, praticamente 2 relacionamentos. Um relacionamento de 8 anos e um que durou agora pouquinha coisa. Tá. Sempre eu acho que a ideia não é sair com as nossas deusas todas, consteladas hoje. Porque, assim, não é. Na verdade, é só para mexer o caldeirão para atiçar mais vocês, né? Na verdade é isso, né? Quem mais? Alguém mais, gente? Pra gente finalizando? Alguém quer falar alguma coisa muito importante? Fala, quem? A Luísa. Luísa. Oi. Eu sou prima da Ana Lúcia. Ela me chamou de última hora. Da Ana, Entrei, a câmera estava fechada porque eu estava jantando e eu fiz o teste. Estavam falando, eu sou gaúcha, deu pra ver pelo meu sotaque, né? Pra mim, deu Afrodite e Artemis com 32. Depois vem Atenas, alta também, com 27. E Hera e Perséfone com 19. Tá. E comigo. Achei bem a ver. É um mapa que eu não vou conseguir falar desse mapa agora. É um mapa que valeria a pena a gente falar em algum momento. Você não tá no curso, né? Você não tá no workshop, tá? Você tá no workshop de uma semana? Esse é um mapa que seria interessante falar lá no workshop, que é um mapa mais complexo, assim, no sentido de entendimento dessas duas. É uma díade. A Hera e a Perséfone, elas fazem uma díade do poder. E no teu mapa, você está contando que essa díade está mais baixa. Então, eu diria para você como uma dica, você tem que olhar para o seu poder interno e externo. O seu poder ligado ao seu próprio autoconhecimento e o seu poder de estruturação das coisas que você quer de conquistas pessoais no mundo. É uma dica que fica aqui, tá? Para esse poder, esses 2 poderes, eles estão lá um pouco renegados. Tem que fazer alguma coisa para que eles possam subir. Mas é super, assim, rápido, né? O que eu tô te falando agora, né? Teria que dar uma bela de uma olhada. Agora eu entendi mais um pouco das deusas e aí tu já começa a ver outras figuras femininas da tua vida e as coisas meio que fazem sentido, assim, sabe? Porque a minha família, eu acho que é cheia de Hera, por exemplo. Sim, é um caso da Dani também, né? É muito bonito a gente ver essa constelação, né, meninas? É que agora eu não vou conseguir, que eu quero ser fiel ao horário, porque da outra vez eu não fui fiel ao horário, hoje eu preciso ser fiel ao horário, meninas. Tá? Vamos então finalizando. Eu vou deixar a aula gravada para vocês. Eu acho que eu não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver com a Tati, a gente vai deixar ela gravada e depois a gente vai disponibilizar essa aula. Eu ainda não sei como, mas a gente vai disponibilizar, tá bom? Meninas, agradeço muito, obrigada demais por essa fogueirinha gostosa que a gente acendeu juntas. E assim, não lembro agora se todas estão no workshop.
A dinâmica do workshop vai ser essa, né? A gente vai abrir muito para a gente fazer as trocas dos nossos deuses. Acho que o grande diferencial do workshop é esse, poder ter as mulheres ao vivo, né? Do que só um vídeo gravado, você acessa o vídeo, vê o vídeo e tal. Acho que o grande diferencial é esse círculo feminino dentro dessa metodologia circular aí, que eu acredito muito, que eu criei. Que eu criei não, né? Que na verdade ela foi vindo, foi me mostrando que o mais importante é isso que a gente está fazendo hoje, que são as nossas trocas, né? Então, é isso. Quem não foi, se quiser vir, ainda dá tempo. O carrinho vai ficar aberto até sábado. A gente começa nesse domingo e vai durante uma semana, 2 horinhas por noite. Cada dia uma deusa será apresentada junto com todos os seus universos, e a gente vai fazendo essas relações entre elas. Isso que é bacana, né? Tá? Do que ficar na deusa estanque, tá bom? Meninas, beijos mil. Nos vemos muito em breve, tá? Obrigada. Beijo, meninas. Amei ver vocês. Obrigada, Paty. Sempre é muito incrível quando você fala das deusas, me toca muito, muito, muito grata. Ai, que delícia. Elas são incríveis, né? Elas são incríveis. E a gente também, porque sem a gente, elas não poderiam se manifestar no mundo. Então, a gente é muito deusa, né? Obrigada. Eu vim até com colar, ó. Eu tenho que mostrar esse colar da deusa, ó. Vim até com o colar da deusa para essa aula de hoje. Eu percebi, tá toda linda, brilhante. Tô brilhante. Tchau, amores. Tá, Beijo. beijo. Obrigada, beijo.